O grau de alavancagem operacional, né, é a medida numérica, né, da alavancagem operacional de uma empresa, ou seja, avalia a variação percentual do lucro operacional em relação às receitas operacionais ocorridas no exercício. Temos a fórmula aqui, onde esse Q representa justamente a quantidade produzida, o Pzinho é o preço, o V é o custo variável, no caso unitário, o CF é o custo fixo e o LAGI, no caso, o lucro antes, por exemplo, dos juros e dos impostos. Ok? Então, antes de ocorrer juros e aplicação de impostos, né, então nós podemos fazer esse cálculo aí justamente do LAGI, falando aí no português. Então, o exemplo aqui, bem comum, ele diz o seguinte: a empresa, uma empresa aí qualquer, detém, digamos, 500 unidades de produção, com preço de venda de R$ 30, com custo, no caso variável, de R$ 10, e 5.000 de custo fixo. Esse custo fixo aqui, ele está incluso, por exemplo, em algumas despesas ao qual a empresa possa ter. Como eu falei na aula anterior, só para dar uma revisadinha, já que faz um pouquinho de tempo, pode ter algum custo de embalagem, certo? Então, esses custos de embalagem vai estar incluso aqui, certo? Nesses custos que são o quê? Fixo. E a empresa tem que fazer cálculo. Primeiro, todo ramo empresarial, aquele empresário que não partir para a ponta do lápis aí para fazer suas contas, hoje, não mais no lápis e sim no seu computador, ele terá o quê? Um déficit gigantesco e podendo levar uma possível falência. Durante essa pandemia aqui, para quem prestou atenção aí, muitas empresas, infelizmente, faliu. Por quê? Por falta de um administrador, por falta de uma pessoa da área, ou seja, de administração, ou seja, de contábeis, para ver toda uma situação de uma empresa e trazer possíveis soluções, certo? Então, são pessoas que vão pensar, fazer um projeto, fazer cálculos, fazer todo um setor funcionar de forma que a empresa não quebre. Nesse caso aqui, temos o volume de produção unitário, conforme nós podemos observar aqui, de 500 unidades produzidas. Isso aí você pode fixar determinando, dependendo da sua empresa, do ramo que você está gerenciando aí, fazendo os processos contábeis. Temos o preço de venda, que é de R$ 30, e você pega esses 500 aí vezes 30, então você vai ter uma renda bruta de quê? De R$ 15.000. O custo variável observado aqui vai ser o seguinte: você pega esses 500 e vai multiplicar por quem? Por 10, certo? Então, você vai ter um custo variável aí de 5.000 e um custo fixo, conforme nós observamos aqui, também é de 5.000. Aí alguém pode perguntar, mas como encontrar, né, esse LAGI aqui? Então, conforme nós podemos observar nessa formulazinha aqui, nós temos que vai ser justamente aquele Qzinho, né, representado antes, o P menos o V vezes quem? Esse custo aqui fixo, certo? Então, você vai pegar esses R$ 500, 500 unidades, perdão, 30 que vai ser justamente correspondente ao preço de venda, menos o quem? Menos o 10. E esse 10 seria o quê? Uma variável que é unitária. Então, substituindo, menos esse custo fixo, quando você fizer essa multiplicação, primeiro aqui, tem 30 menos 10 vai dar 20. 20 vezes 500 vai dar 10.000. 10.000 menos 5.000, né? Então, você vai ter uma LAGI de R$ 5.000, certo? Então, é uma das formas aí que temos para encontrar. Então, é o seguinte, calcular o Gauss em si, nós temos a substituição da quantidade aqui de unidade, o 30 menos o 10, que vai ser justamente o preço de venda aí, menos justamente aquela parte onde você tem a variável unitária, que é de R$ 10, sobre quem? Aí vai só fazer a substituição aqui, por exemplo, do Q, do P, do V, certo? E aqui, certo? Do seu valor fixo, certo? Então, quando você substitui, aí você vai ter 10, por exemplo, sobre os 5.000, que vai dar igual a 2. Então, é uma maneira que nós temos aqui para fazer essas visualizações aqui
e você poder encontrar justamente aqui o seu GAL. Então, dando continuidade aqui, nós temos um outro pequeno exemplo aqui que ele diz o seguinte: considerando um aumento na produção de 10%, certo? O exemplo é o mesmo, ele diz o seguinte: a empresa detém de 500 unidades de produção, com preço de venda, no caso de R$30, com custo variável unitário de R$10, e você tem um custo fixo aí, certo, de R$5.000. Aí faz, considerando um aumento na produção de R$10, como ficará, por exemplo, esse aumento aí na produção com esses R$10? Aí o que é que acontece aqui? Antes você tinha 500 unidades, com um aumento de 10%, o que é que você vai fazer? Você vai pegar 0,1, multiplicar aqui por 500, vai dar 50, aí você vai somar esses 50 aqui aos 500, então vai dar o quê? 550, certo? Com relação ao preço de venda, vai se manter, certo? Não vai variar, ele diz aí, conforme nós observamos aqui no exemplo, R$30. Você vai pegar esses 550 agora, multiplicar pelos 30 e você vai obter o quê? Uma nova receita bruta. Antes você tinha uma receita de R$15.000, essa nova receita agora você vai obter de 16.500. O custo variável aí por unidades. O que é que você vai fazer? Vai pegar esse 550 vezes 10, então você vai ter um custo unitário aí de 5.500. Já o custo fixo, ele vai se manter, porque está dizendo aqui custo fixo onde você tem de R$5.000, e você precisa calcular aí o seu LAGI, certo? Então, como você vai fazer isso? Novamente, pega essas 500 unidades aqui, certo? Vai multiplicar entre parênteses, entre o preço e justamente, no caso, o preço de venda, né, obtido aqui, com essa variável unitária, menos a variável unitária, menos quem? Menos o custo fixo. Quando você pega esses 550, 30 menos 10 dá 20, 20 vezes 550 vai dar 11.000. 11.000 menos 5.000, então você vai ter o quê? Um LAGI de 6.000. Por isso que você aqui vai ter o valor de R$6.000, certo? Com isso, o seu Gauss, na substituição aqui, vai ficar o 500 vezes, novamente, essa variação aqui, que é justamente, como foi falado antes, em que você tem o preço de venda menos aquela sua variável unitária. É sempre essa variação. Sobre quem? Sobre 550, multiplicado aqui pela sua variação, menos quem? Menos 5.000, ok? Então, quando você obtém aqui o quê? Os 6.000. E esses 6.000 aqui é justamente, ó, toda essa continha aqui que você faz é justamente que é o seu LAGI, certo? Então, por isso que você vai pegar 11.000 aqui, dividir aí por 6.000, certo? Então, isso aí vai dar aproximadamente 1,83. Aí eu pergunto, o que isso significa? De você ter um valor de 1,83. Ele diz o seguinte: um aumento na produção irá reduzir, por exemplo, a alavancagem para atuar o quê? Produção, certo? Aqui chamado o quê? De X1, conforme nós podemos observar aqui, ó, X1, certo? Então, só dando prosseguimento, ele diz assim: o aumento na produção irá reduzir o que é essa alavancagem para a atual produção X1, minimizando a capacidade o que fixa. Mas, por outro lado, a variação do lucro será maior em relação ao período anterior, que foi aquela parte lá do X0, onde você tinha apenas 500 unidades. E, posteriormente, nesse X1, você passou a ter 550. Aplicando a fórmula para encontrar, por exemplo, o grau de alavancagem operacional, onde você pode ter umas variações aí, certo? Que é uma outra fórmula que nós iremos ver a partir de agora. Ele diz o seguinte: esse grau, certo, de alavancagem operacional também poderá ser encontrado a partir de uma variação do quê? Do LAGI, correspondente ao aumento de quê? Da sua variação de venda. Pressuposto que os 10% aí acrescentado. Então,
esse grau de alavancagem agora operacional vai ficar o quê? Vai ficar justamente essa variação, o percentual da variação aqui, onde você tem o seu Lagi correspondente aqui ao X1, menos o quem? O seu Lagi relacionado ao X0. Então, antes nós tínhamos o quê? 5 mil e depois passamos a ter os 6 mil. Então, você vai subtrair um do outro. Vai ficar 6 mil menos os 5 mil, dividido aqui pelos 5 mil, vezes quem? Vezes 100. Quando você faz isso, quando tinha apenas 6 mil menos 5 mil dividido por 5 mil, você tem uma fração. Quando você multiplicar por esses 100, aí você passa a ter o quê? Uma percentagem, certo? E a variação de venda, já foi mencionado lá que era de 10%, então quando você pega esse 20 aqui dividido por 10%, vai dar o quê? 2. E o que isso significa? Ele diz assim, dessa forma, todo aumento percentual no volume de produção com base na produção de 500 unidades, quando você vai ter, por exemplo, os 15 mil menos os 5 mil, certo? Onde você vai ter justamente o quê? Esses 10 mil aí considerado fixo, já retirando o valor fixo aí dos 5 mil reais. Se você observar na tabela anterior, quando você, deixa eu ver, só aqui, ó, você tinha o quê? 15 mil reais, certo? Nesse valor aqui de 15 mil reais, e depois do 2 passou para quanto? Passou para 16.500. Aí, nesse caso aqui, quando eles, dessa forma, todo aumento percentual no volume, no caso de produção, com base nessa produção de 500 unidades aí, certo? Então, você tem aquele valor de 15 mil, mas só que retirou aquele valor fixo, certo? De 5 mil reais, onde estava incluso, por exemplo, todas aquelas outras despesas adicionais, por exemplo, pagamento de funcionário, relacionado, por exemplo, às caixinhas que você produzem, que é um custo extra, então tudo isso aí vai ter que estar implementado. Então ele diz assim, irá implicar em um aumento proporcional de 2 vezes o quê? No lucro dessa empresa. Então é o quê? Favorável, certo? Porque você passou a ter uma margem de lucro em cima daquele valor de 5 mil reais, onde você estava incluso, por exemplo, despesas adicionais, certo? Conforme nós podemos observar aqui, onde ele tinha esses custos fixos, certo? Então, todo esse custo fixo aí é justamente aquela parte lá relacionada às despesas, certo? Então, quando você tem os 15 mil, retirou os 5 mil, ficou o quê? Esses 10 mil aí, e você teve um aumento proporcional de 2 vezes aí o lucro, né, da empresa, que a torna aí favorável. Só que nesse caso agora, nós temos o seguinte, eles levando em consideração o valor de custo fixo menores, lá nós tínhamos de 5 mil reais, agora nós passamos a ter de quanto? De 2 mil reais, então reduziu 3 mil reais, certo? Se você observar. Então ele diz, levando em consideração um aumento de custo fixo menores, como por exemplo 2 mil reais, é considerável ainda que as mesmas quantidades de produção e custos variáveis unitários, e mantendo, por exemplo, tanto as quantidades de 500 unidades de produção e os custos variáveis também estão inclusos. A única coisa que vai variar aí será esse preço, esse custo fixo aí, certo? De 2 mil reais. Então, nessa redução da alavancagem, o que iremos observar? Primeiro, a quantidade produzida, mesma, o valor de venda também vai se manter. Mais uma vez, isso aqui não é 5 mil não, viu, gente? Isso aqui é 500. Eu vou consertar de todos os slides e vou postar para vocês novamente, ok? Então, essa receita bruta vai ser o quê? Vai ser esses 500 aí, vezes 30, né? Que vai dar um valor aqui de... Com isso, você também passa a ter essas 500 unidades, vezes aqueles 10, né? Que você, por exemplo, é justamente aquele custo de 10 reais observado anteriormente, você passa a ter um custo variável aqui na unidade de 5 mil reais. Aí só que teve a redução, o problema foi aqui, ó. Essa redução do custo fixo foi de quê, ó? 2 mil reais.
Com isso, quando você vai procurar o seu Lagi, novamente, né? Ele era R$ 6.000, né? No início era R$ 5.000, quando você aumentou 10%, ele passou para R$ 6.000, e agora você faz uma redução nesses custos, e ele fica aí em torno de R$ 8.000. Aí o que é que diz o seguinte? Primeiro, se você observar aqui, é só fazer aquela substituição novamente, conforme anteriormente observada, e com isso você vai procurar o seu Gauss. E vai ficar, quando fizer toda a sua substituição, com 10.000 sobre quem? 8. Isso vai dar uma variação de 1,25. Quando você agora, aqui a única coisa que ele fez foi reduzir esse custo para R$ 2.000, e agora o que é que vai acontecer? Você vai considerar um aumento de 10% em quê? Na produção com custo fixo reduzido. Teve esse aumento aí, mas esse custo fixo reduzido aí, certo? Vai se manter, o de R$ 2.000, e não mais 5.000 como nós tínhamos antes. Então, esse aumento na produção, então tem o seguinte aqui, você tem esses R$ 500, certo? R$ 500 não, 500 unidades aqui, e você vai dar vai aumentar a sua produção em 10%. Poderia ser em 20%, aí você pode fazer um teste, certo? Você pode depois aumentar para 30%, depois aumentar mais R$ 1.000 para R$ 3.000, e fazer um teste aí quando você aumenta para 30% e depois quando você aumenta também esse custo fixo, certo? Mas nesse caso aqui só teve um aumento de 10%, então você pegou esse valor de R$ 500, de 500 unidades aqui, multiplicou por 0,1 e você teve um aumento de 50. Então pega esses 50, soma, por exemplo, esses 500, você vai ter um valor aí, novo valor, certo? Com esse acréscimo de 10% de 550. O preço de venda manteve-se, certo? Para você calcular a nova receita bruta, só é pegar esse 550 aqui, multiplicou por 30, então, novamente, semelhante àquele anterior, vai permanecer, por exemplo, a mesma receita em relação a 16.500. Quando você pegar esse 10 também, vezes os 550, vai dar o mesmo valor de 5.500, o que vai variar, que seria os custos fixos, ó, se manteve em R$ 2.000, anteriormente, vocês lembram que era de R$ 5.000, e o que é que aconteceu? Com esses 10%, o Lagi, no caso, ele aumentou o quê? R$ 1.000. Por que isso ocorre? Aí vem novamente aqui a formulazinha, certo? É só você fazer as substituições e observa que o seu Lagi aqui ficou de R$ 9.000, certo? Novamente, o Gauss vai ficar em torno, ficou um pouquinho menor, certo? Aqui 1,22, e com isso você vai observar o quê? Em outras palavras, quanto menor os custos fixos da empresa em relação, por exemplo, a esse volume de produção, menor será a variação de alavancagem, o que? Operacional. Deste modo, o aumento de 10% na venda passa a representar uma variação de apenas o quê? 12,5% no lucro de quê? Dessa empresa, conforme nós iremos demonstrar aqui abaixo. Aí o seguinte, seguindo aquela mesma metodologia do Gauss, que é outra fórmula aí que você pode utilizar, você vai ter a variação do Lagi sobre a variação aí das vendas, certo? Venda já tem porque é de 10%, certo? No aumento aí de 10% de venda, então isso já é fixo. Para você calcular essa outra variação, então o que é que vai acontecer? Vai pegar os 9.000 menos o que? Os 8.000, dividir por 8.000 e multiplicar por 100. Se eu ficasse apenas com esses valores aqui, eu teria um valor fracionado. Como eu preciso de percentagem abaixo, multiplica por quem? Por 100. Com isso, você vai ficar com 12,5 dividido por 10, então vai obter uma aproximação, é mais ou menos 1,25. E o que isso significa? Assim, todo aumento percentual no volume, por exemplo, da produção, com base exclusivamente em 500 unidades, novamente aí, você tem R$ 10.000 de lucro, porque antes teria os 15.000, menos aqueles 5.000, né? Mas só que passou para R$ 2.000, vai retirar esses R$ 2.000 aí, irá implicar em um aumento proporcional de quê? De 1,25, no caso, vezes no lucro de quê? Dessa empresa, certo? Então, vocês observam aí, conforme vocês podem fazer ou uma variação
de preço fixo ou uma variação, por exemplo, aí, na quantidade produzida. E com isso você vai conseguindo fazer esse equilíbrio aí dentro da empresa. Iremos exercitar, como eu falei, eu estou produzindo aí, já tem 14 exercícios, vou colocar mais 6, certo? E fazer a distribuição aí com todos vocês, para ir treinando. Agora nós vimos o grau de alavancagem lá operacional, e agora a gente vai observar um pouquinho o grau de alavancagem, o que? Financeiro, o GAF. Então, no caso, esse grau de alavancagem financeira aí, o GAF, no caso, irá medir, por exemplo, o impacto de quê? Dos custos financeiros fixos no quê? Na estrutura de capital de quê? Dessa empresa. Então, quando ele vai justamente medir esse impacto aí fixo na estrutura, pois a alavancagem financeira equivale aos gastos, por exemplo, de se produzir o quê? Um bem. Antes, reconhecer impostos e obrigações decorrentes. O cálculo do grau de alavancagem, por exemplo, financeira, pode ser obtido através também de duas formulazinhas, semelhante o quê? O Gauss. Nesse caso aqui, você vai ter justamente o que? As suas variações, conforme você observa aqui, temos o LAGI, que é lucro antes dos juros, e de quê? Dos impostos. Nós temos também o lucro da ação, temos os juros, despesas financeiras que podem ocorrer durante todo o processo e dividendos preferenciais. E também uma alíquota desses impostos. Aí, como exemplo, nós podemos observar aqui, antes de chegar no exemplo propriamente diz, ele diz o seguinte: para um melhor entendimento da definição do grau de alavancagem financeira, segue para esse exemplozinho aqui, mencionado aqui tanto por Martins como por Azaf Neto em 1986. Aí, seguindo o exemplo, certo? Dessas duas pessoas, ele faz o seguinte: caso seu GAF, no caso, seja de 1,3, significa que o aumento de quê? De 100% do LAGI irá resultar em um aumento de quê? De 130% do seu LPA. Às vezes assim, mais o que seria LPA? E você sempre, para pegar aqui, seria lucro por ação. Aí ele faz, ou seja, para cada R$ 1.000 no LAGI, teremos, certo? Esse lucro aqui de 1.300, conforme aponta, por exemplo, o seu grau de alavancagem financeira. Nesse caso, o seu grau de alavancagem financeira foi favorável, sendo maior que 1. Porém, se o grau de alavancagem financeira fosse inferior a 1, o impacto seria o quê? Negativo, certo? Então, ele tem que ser maior que 1 e não menor que 1. Demonstrando aos gestores que o custo com o capital de terceiros é superior para o retorno que a empresa pode gerar no período. Então, se for inferior, como é que a empresa vai pagar para os seus investidores? Okay? Então, isso aí é algo que é bem objetivo, e uma empresa, se ela não tiver lucro, ela vai à falência. Então, digamos o seguinte: o Jorge ele resolveu investir aí numa empresa, certo? E com isso, se ele investiu, por exemplo, R$ 5.000, R$ 15.000, R$ 30.000, R$ 100.000, R$ 1.000.000, se ele investiu, ele quer esses retornos de volta. Caso isso não ocorra, certo? Então, ou ele fica com a empresa, como pagamento, né? Ou, por exemplo, fica aí, a empresa irá quebrar, porque terá que pagar o grande Jorge, certo? Então, isso aí tem que pensar direitinho. Para um melhor entendimento desse grau de alavancagem financeira, segue esse exemplo aqui. E ele diz o seguinte: a seguir será explanado um exemplo prático da alavancagem financeira para uma melhor ênfase sobre as suas variações. Determinada empresa apresentou em sua demonstração do resultado, a demonstração de resultado, DRE, né, que é justamente essa demonstração de resultado do exercício, os seguintes números. Aí você tem essa tabelinha aqui. Primeiro, você teve um LAGI aqui, que é o lucro antes dos juros e dos impostos, de quê? De R$ 5.000. Com os juros de quê? Ó? R$ 7.000, de R$ 700.
Quando você fizer 5 mil aqui, menos os seus 700, você vai ficar com o lucro antes de quê? Desse imposto, que era de 4.000 e quê? E 300. Quando você multiplicar isso aqui por uma percentagem aqui do imposto de renda de 0,34, aqui está 34 porque é na percentagem. Mas você pega esse 0,34 aí, faz uma multiplicação justamente em cima desses 4.300, então você vai ficar, no caso, só de imposto aí foi 1.462. Temos um lucro líquido de quê? De 2.838. A dívida, por exemplo, de ações preferenciais aqui, de R$ 2.000, o lucro disponível para os acionistas de R$ 838, pelo menos alguém estava recebendo, e você vai ter esse lucro por quê? Por ações, onde você vai pegar esse valor aqui de 838, vai dividir pelos 300 e você vai ficar com o lucro aqui, no caso, o lucro, o dinheiro que você está recebendo aí em ações, as suas ações vai valer R$ 2,79, se for em reais, no caso, né? Dependendo aí da moeda. Aí, quando você pegar esse grau de alavancagem aqui financeira, você vai pegar o seu LAGI, né, dividido aqui pelo LAGI, menos os juros, o seu DPzinho aqui, né, que é justamente dividido, no caso, pelas suas ações, multiplicado por 1 sobre 1 menos esse Tzinho aqui, que é justamente a parte onde você vai ter relacionado aqui a esse percentual, 34%, por exemplo, do seu imposto aqui. Quando você calcular, você vai ter o quê? 3,94. Aí o seguinte, ele agora pega o mesmo exercício e ele diz o seguinte, se eu fizer um acréscimo aqui, considerando que a empresa aumentou o seu lucro, né, o seu LAGI aqui, o lucro antes dos juros, por exemplo, desses impostos em 10%, então você vai calcular o quê? O X1. Nesse caso aqui, os 5 mil, quando você multiplicar por 10, então você vai obter um acréscimo de R$ 500. Então, vai ficar o quê? 5 mil aí e 500. Os juros manteve, né, de R$ 700. Você pegou esses 5.500 aqui, no caso, subtraiu pelos seus 700, ficando 4.800, né? Depois, você multiplicou o mesmo por essa taxa de 0,34, obtendo o quê? 1.632. Mas o lucro líquido, você manteve em R$ 3.168, divididos, no caso, por ações preferenciais aqui de R$ 2.000. O seu lucro em relação aos acionistas, certo? Nesse caso aqui, você pegou esse 1.668 aqui, dividiu pelas 300 ações, obtendo o quê? R$ 3,89, certo? Então, um pouquinho a mais aí, quando você referencia, por exemplo, esse aumento aí de 10%. Aí você diz assim, bom, se aumentou em 10%, a probabilidade aí é que realmente esse lucro por ações aí, ele vem a subir, né? Não teria como diminuir, certo? Se for em 20, provavelmente ele aumentará também, lógico que ele irá aumentar também. Se você coloca 5%, aí ia ser um pouquinho menor, certo? Então, fica aí a brincadeira para todos vocês. O aumento do lucro nessas condições irá reduzir a alavancagem, que é atual, reduziu, minimizando o capital de terceiros, mas, por outro lado, a variação desse lucro será maior em relação ao período anterior, decorrente de mais o quê? Capital. Capital o quê? Próprio. Aplicando a fórmula do grau de alavancagem, pode ser encontrado, conforme nós podemos observar aqui, onde você pegou essa variação aqui, certo? Do lucro por ação, certo? Então, você vai, antes teria 3,89 menos 2,79 antes de se adicionar, por exemplo, esse 10%. Aí você diz assim, mas Nilson, eu não poderia pegar essa variação aí, pegar esse 3 menos o 2,79 e dividir por 2,79 e depois fazer uma multiplicação por 100? Pode, certo? É a mesma coisa. Mas deixei aqui só para vocês pensar um pouquinho.
Porque é o seguinte, quando você pegar esse valor aqui e dividir essa pobre inocente criatura aqui de 1,1, dividir por 2,79 e depois multiplicar por 100, você vai encontrar esse valor aqui de 39,4. Quando você subtraiu aí pelos 10, você encontrou justamente esses R$ 3,94, ok? Desta forma, todo aumento percentual do lucro operacional da empresa, com base no lucro relacionado aos R$ 5.000 daquela fase inicial, mantendo os mesmos lucros, né, os mesmos juros, impostos e dividendo, irá implicar um aumento proporcional de 3,94 vezes no lucro líquido final de quê? Dessa empresa. Aí vocês, mas um lucro apenas de 3,94 não é pequeno? Bom, é melhor ter lucro do que você ter zero de lucro, ou lucro nenhum, né? No caso anterior, nós observamos o seguinte, ele teve menos investimentos externos, né? Mas mesmo assim te proporcionou a ter um bom andamento aí com a empresa. Então é o seguinte, quando reter empréstimos, né, investimentos, e quando você, por exemplo, começar a utilizar os investimentos próprios e fazer justamente essa variação aí de percentuais, no caso, para ver se a empresa está caminhando favoravelmente ou não. Tá? Então, sempre tem que ter esses cuidados. Considerando agora que a empresa tenha valores de juros e dividendo de ações preferenciais menores que o exemplo anterior, aí você vai pegar, nesse caso aqui, de R$ 50, né, e R$ 400, respectivamente, considerando ainda o mesmo lucro. Só parando aqui, olha o que a questão diz. Considerando que a empresa tenha valores de lucros e dividendo dessas ações preferenciais menores do que o exemplo anterior, aqui no caso a gente vai atribuir para 50 e depois para 400, certo? Respectivamente, juros e os seus dividendos, ok? Respectivamente, considerando ainda o mesmo lucro. Nesse caso aqui, o lucro anterior se manteve em R$ 5.000, os juros, houve uma variação aqui, os juros agora de quê? De R$ 50. O lucro antes dos impostos, você vai pegar esses 5.000 aqui, menos os 50, então vai ficar o quê? 4.950. Isso aí está perfeito. Pegou esse valor aqui, multiplicado por 0,34, então você vai ficar com esses juros de 1.683. Isso não variou nada em relação ao anterior, praticamente. Verdade. O lucro líquido, no caso, também ficou em 3.267. Os dividendos aqui das ações preferenciais em R$ 400, né? Com isso, o lucro disponível para o acionista de 2.867, aí você vai pegar esses 2.867, vai dividir, no caso, por essas 300 ações, então o lucro aqui, ó, aumentou, o dinheiro aumentou um pouquinho, verdade, porque também eu tive uma variação aqui de juros, caiu drasticamente, e também aqui nos dividendos das ações preferenciais, né, fornecido aí, o seu DPzinho. Aí o que é que acontece aqui? Quando você for pegar o seu GAF, mais uma vez, vai pegar o seu Lagi, né, que vai ser de 5.000, tem como fazer esses cálculos aí. Na substituição dos mesmos, certo? O que é que vai acontecer? Você vai ter um valor de 1,15, certo? Então, o valor de Lagi aqui de R$ 5.000, substituiu, depois pegou esses 5.000, menos os juros de R$ 50, menos o que? Os dividendos aqui de R$ 400, que multiplica 1 dividido por 1 menos essa variação justamente em relação ao imposto de renda de 34% ou 0,34% de forma fracional. Quando você dividir, então deu um valor de 1,15, ok? Da mesma forma agora, considerando o mesmo aumento de 10% do lucro, mantendo o que? Os juros dividendos reduzidos. R$ 50, R$ 400, certo? Então, tanto os juros quanto os dividendos aí, certo? Eles vão permanecer recuados. Mas você teve um aumento aí de 10%. Então, vamos ver o que é que acontece com esse aumento aí no lucro e redução na alavancagem.
Nesse caso aqui, anteriormente você tinha R$ 5.000, aumentou 10%, então foi para 5.500. O juro permanece, aqui só fez a subtração. Quando você fez a subtração aqui, então o seu valor é relacionado ao seu lucro antes dos impostos ficou em 5.450, aplicou esses 34% aqui dos impostos, então só em correspondente aqui a imposto ficou 1.853. O lucro líquido permaneceu, no caso aqui, subiu um pouquinho também para 3.597, né? Teve um pequeno ganho aqui. Manteve-se esses dividendos aqui relacionado a R$ 400. Então, você vai pegar esses 1.197, que é justamente quando você vai fazer essa subtraçãozinha aqui, certo? Do 3.597 menos os 400, então vai ficar 3.197. Você vai dividir pelas 300 ações e você passa a ter um pequeno acréscimo aqui de R$ 10,66, certo? Com isso, o seu grau de alavancagem financeira também, o que é que aconteceu? Diminuiu um pouquinho. O outro anterior foi 1,15, aqui vai ficar em 1,14. Um grau de alavancagem o quê? Menor. Em outras palavras, quanto menor forem os juros decorrentes, por exemplo, de financiamentos ou empréstimos providos de capital de terceiro, menor será essa variação de alavancagem. O aumento de 10% no lucro passa a representar uma variação de apenas 11,5% no lucro por ação, conforme demonstração, por exemplo, aqui abaixo, onde você novamente vai pegar essa variação aqui, 10 anteriormente, menos 10,66, menos 9,56, dividido por 9,56 vezes 100, então você vai ter um valor de quanto? De 11,5 dividido por 10%, então 1,15, ok?